Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos, de aula. Nós estamos nesse módulo Geografia Bíblica. É a nossa quinta aula de 8, então essa é a aula de número 5. E na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as formas de locomoção na Terra Santa, os meios que eram utilizados para essa locomoção, mas vamos ver também dentro disso os perigos que envolviam a locomoção, caminhar, transitar na Terra Prometida. Vamos também conhecer os principais rios e mares que estão dentro daquilo que a gente já aprendeu em uma aula aqui, chamado Crescente Fértil. Esse é o nosso tema da nossa quinta aula. Vamos lá? A forma de locomoção naquela época era principalmente a pé. As pessoas caminhavam muito, as pessoas se locomoviam caminhando. Hoje, quando a gente pensa em andar, em locomoção, geralmente nós nem pensamos tanto. A gente vai lá, liga o nosso carro e dirigimos longas horas, dias até, ou então, sei lá, faz-se um cruzeiro, compra uma passagem, embarca em um avião. A gente não pensa tanto na questão da locomoção, a dinâmica do caminho, o que vai acontecer. Geralmente a gente não pensa nessas coisas em tempos modernos. Naquela época as pessoas pensavam muito sobre isso. Pensar uma viagem era algo que envolvia uma série de preparações, um monte de coisas estavam envolvidas quando alguém pensava em viajar. E as pessoas viajavam muito. Os judeus caminhavam, eles tinham que ir em Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, é a época que Jerusalém ficava abarrotada. O caminhar fazia parte do dia a dia, as pessoas viviam caminhando. O Evangelho nos mostra muito Jesus caminhando. A vida cristã é uma caminhada, por isso que a gente associa a vida cristã a uma caminhada, porque é uma caminhada. E tudo isso, essa linguagem que a gente usa, é uma linguagem que a gente às vezes nem se dá conta, mas é uma linguagem da geografia bíblica. Por que a gente diz a vida cristã é uma caminhada? A gente caminha. Quem caminhava? Jesus caminhava, os discípulos caminharam, Abraão fez uma longa caminhada e assim sucessivamente. E geralmente a forma a mais importante e a mais utilizada forma de se locomover naquela época era caminhando. Ainda que fosse feito com as caravanas que eram utilizadas para transporte de carga, de mercadorias, as pessoas ainda assim estavam caminhando, cuidando das caravanas, alguém ia na frente, alguém ia atrás, uma equipe cuidando dos animais, mas alguém estava caminhando. Então, caminhar é a forma primordial de locomoção da antiguidade. As pessoas também utilizavam cavalos. Os cavalos eram utilizados majoritariamente eram utilizados principalmente nas guerras, né? Mas também eram utilizados como meio de se locomover. O cavalo tinha algumas vantagens, porque ele era muito ágil, né? Não tem tanta resistência como os outros animais, mas é um animal que se locomovia com razoável rapidez. Então, quem andava a cavalo estava em boas vantagens. Era uma das formas de locomoção. Aqui nós vemos o camelo, que é talvez a forma mais importante, mais característico do deserto. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, a gente tem os cavalos. O cavalo também era utilizado para as carruagens reais. Elas eram transportadas, né, conduzidas pelos cavalos. Importante, a gente lembra alguns episódios na Bíblia que envolve o cavalo sendo esse animal que carrega essa carruagem, a carruagem real, por exemplo, os faraós andavam nas suas carruagens. A gente visita o Museu do Cairo hoje e a gente encontra as carroças, não é bem a palavra, esqueci o nome, uma palavra técnica para isso, mas eram puxadas pelos cavalos e era utilizado muito na guerra também. Os cavalos eram utilizados muito nas guerras, inclusive transportando guerreiros, o rei era transportado.
Então o cavalo era um animal muito utilizado naquela época. A gente lembra José, ele foi colocado em um cavalo e usou as carruagens para voltar para Canaã e buscar seu pai. Naamã, ele foi lá no episódio que Naamã é obrigado a carregar o seu desafeto judeu Mardoqueu para que ele pudesse ser conhecido no império como alguém que o rei desejava utilizar. Isso é feito no animal do rei, que é um animal cavalo, né, ou a égua, que era um animal muito disputado no Oriente Médio daquela época. Bem, nós temos também o jumento. Você pensa que o jumento é uma característica do nordestino? Não. O jumento é muito utilizado no Oriente Médio até os dias de hoje. Deixa eu dizer uma coisa. O Monte Sinai, por exemplo, é uma montanha que a gente vai falar sobre ela mais tarde, mas é um monte que tem mais de 2.000 metros de altitude. Até certa parte do Monte Sinai, os camelos sobem. Você já visitou o Monte Sinai? Você sabe que até uma determinada parte do monte você pode subir o camelo. Mas tem uma parte do Monte Sinai que o camelo não consegue subir. E lá em cima, no cume do Monte Sinai, tem as barraquinhas, tem as vendas, as pessoas ficam lá vendendo os seus doces, cafés para os turistas. Como é que eles levam essas mercadorias para lá? Levam nas costas de jumento. Cavalo não sobe, camelo não sobe, só quem sobe é jumento. O jumento é um animal muito resistente e era muito utilizado na época de Jesus, por exemplo, na época do Antigo Testamento, mas ainda nos dias atuais é um animal muito utilizado nas regiões, principalmente quando se tem que transportar carga em montanhas como o Monte Sinai, que eu acabei de dar o exemplo. E aqui está, como eu disse para vocês, a forma de locomoção mais conhecida, mais característica do deserto. O camelo é considerado o transporte mais resistente, é o animal que tem uma resistência de viagens de longos dias, muitos dias, dispensa alimento por uma boa parte do tempo, água, ele tem a forma de armazenar a sua própria água. Então, olha, o camelo, a gente precisa de uma aula específica para falar sobre a importância do camelo, né? O camelo é um caso à parte, muito utilizado na antiguidade. E uma outra forma de transporte era o barco, navios. A gente pensa que navio talvez você pensa que navio é uma invenção, uma utilidade moderna, recente, não, é muito antiga. A gente tem navios desde registro de navio. Qual o primeiro grande navio que a gente conhece? A Arca de Noé. Noé criou uma estrutura, um navio, um enorme navio, né? O Noé é o primeiro que cria e a partir daí a gente tem tantas histórias na Bíblia envolvendo navios. Por exemplo, quando Salomão foi construir o templo, ele recebeu madeira que vinha da região do norte do Líbano e chegava no porto de Jope. Lembra em Jope? Jope tem um porto muito importante e foi desse lugar que Jonas também pegou um navio para ir para um lugar que estava contrário à direção a qual Deus o havia enviado. O navio sempre foi utilizado na antiguidade para transporte de carga, transporte de material, mercadorias, ouro. Tem um outro texto na Bíblia, a gente não vai relatar porque não é objeto da aula a questão da história necessariamente, mas mais a geografia. Mas nós temos tropas do rei, acho que rei Josafá. Ele constrói uma tropa de navios no Mar Vermelho, na região chamada Ezion-Geber, que está no sul de Israel, hoje chamada Eilat, na época bíblica Eilot, mesmo nome muito parecido. A cidade permanece no mesmo lugar, não a mesma cidade, mas no mesmo lugar, uma cidade muito importante para Israel nos dias atuais. Tem um porto também. O porto permanece até os dias de hoje lá e é um porto muito antigo, um porto utilizado pelo rei Salomão, pelo rei Josafá, tropas de navios. Tem a parte que eu me referi,
eu não lembro agora o local exato da referência bíblica, mas diz que o rei, eu acho que é Josafá mesmo, ele constrói a tropa de navios, e essa tropa de navios era para ir para a região de Orfi, para trazer ouro dessa região. O certo é que esses navios nunca partiram dali, eles ficaram ali, eles naufragaram ali, nunca partiram daquele lugar. Mas o porto é tão antigo e permanece funcionando até hoje. Hoje Israel recebe produtos nesse porto, carros principalmente que vêm da Ásia, e Israel recebe esses carros no porto de Eilat, transporta por terra até o porto de Haifa e envia para a Europa. É um porto muito movimentado até os dias atuais. E isso era feito pelos navios, é uma das formas de transporte. Antes de falar disso, é importante a gente lembrar, na Bíblia muitas pessoas utilizaram esses meios de transporte. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, de Jesus utilizando muitos desses meios de transporte. Quais os meios de transporte que Jesus utilizou? Primeiro, como Jesus se locomovia? Caminhando. Jesus caminhava muito, Jesus andava muito a pé. Mas Jesus também fez uso dos animais. A gente tem a ideia, apesar de que a Bíblia não conta isso, mas a gente tem a ideia de Jesus, na verdade Maria, José, indo para Jerusalém, montado num jumento. Não é assim que a gente retrata a história do Natal? Apesar de que a Bíblia não diz que eles montaram um jumento para ir, mas é a ideia que a gente tem, e é muito provável que isso tenha acontecido de fato. Muito provável que Jesus tenha utilizado um jumento para ir para o Egito na fuga com os seus pais, quando fugiram para o Egito. Apesar de que a Bíblia não diz que Jesus usou o jumento nessas ocasiões. Mas tem uma ocasião que Jesus usou o jumento sim. Na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele entra montado, filhote de jumento, como a Bíblia narra. Então Jesus usou um jumento, Jesus usou barco. Quantas vezes, no Mar da Galileia, Jesus usou barco? É só para citar alguns desses exemplos. Paulo utilizou navios para se locomover, provavelmente utilizou-se cavalo para ir na sua perseguição aos cristãos na região da Síria. Enfim, são muitos exemplos que a gente encontra na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dos tipos de locomoção utilizado pelas pessoas naquela época. Agora, quero dizer que, falando da locomoção, se locomover na Terra Prometida, na Antiguidade, na Terra Santa, na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, envolvia muitos perigos. Quando a gente vai viajar hoje, provavelmente a gente não se preocupa tanto com alguns perigos que eram muito comuns às pessoas que caminhavam, que se locomoviam naquela época. Hoje a gente não pensa tanto nos perigos da viagem como eles pensavam. Os nossos perigos são outros. Dependendo do lugar que você mora, você quase nem se preocupa com perigos, A gente viaja e hoje no Brasil a gente tem medo de assaltantes? Acontece assalto nas rodovias, nas estradas, mas dependendo do lugar do mundo que você está, isso não inexiste. Na Europa, por exemplo, ninguém se preocupa. Vai viajar, vai pensar, não, eu tenho que preocupar porque essa rota tem alguém que assalta. Não existe. É uma preocupação inexistente. Hoje, por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente não se preocupa necessariamente com alimentação. A quantidade de comida que eu tenho que levar para a viagem que eu estou empreendendo. Geralmente a gente não preocupa. Vai comer, para em algum lugar, no posto, na churrascaria, preocupa. A preocupação é mínima com a alimentação, exceto as mães, que a mulher geralmente é mais precavida, mais cuidadosa. Então, na hora de viajar, quem tem filhos, e às vezes nem filhos, mas geralmente mulher mais cuidadosa com isso, preocupa em levar um lanche, alguma coisa assim. Na época do Antigo e do Novo Testamento, as pessoas tinham que se preocupar com muitas coisas. Tinham que se preocupar com o alimento que ia levar, com a água. Deixa eu perguntar, quando você vai preparar a sua viagem, você preocupa? Não, deixa eu juntar aqui alguns containers de água, porque eu preciso de água na viagem. A gente não pensa nisso, mas naquela época as pessoas tinham que pensar na alimentação, tinham que pensar na água, tinham que pensar no clima, tinham uma série de coisas e tinham que pensar, por exemplo, a estrada oferece perigo, tem assaltantes, tem pessoas que atacam as caravanas nessa estrada que a gente vai tomar, quais os horários, tudo isso era muito corriqueiro
na mentalidade das pessoas que estavam se programando para viajar. Existiam perigos muito iminentes envolvendo os viajantes daqueles tempos. Vamos pensar alguns deles. O primeiro perigo era o perigo de desidratação. As pessoas tinham que pensar o caminho que está se projetando. Eu preciso levar água ou existem oásis, existe alguma fonte no caminho que eu consiga me locomover uma determinada distância e encontrar água? Porque se você não encontrar água, você vai ter um problema muito sério, dependendo do lugar que você está se locomovendo. Dependendo do lugar, você não encontra nenhuma fonte de água, e isso causa um enorme problema. Tudo que você não quer é morrer desidratado, né? Ter problema com desidratação. Então, a desidratação era um dos perigos que envolviam os viajantes daquela época. Mas tinha outros. Aqui eu coloquei essa imagem para imaginar você andando num deserto, que você olha para a direita, para a esquerda, para o sul e para o norte. Você não vê uma nuvem no céu, você não vê uma folha, você não vê uma árvore, você não vê possibilidade nenhuma de água. Então, caminhar num deserto desse, água se torna algo de uma riqueza inestimável. Precioso demais, demais mesmo. Mas tem os perigos também dos salteadores. E a gente, quando pensa nisso, lembramos imediatamente da parábola que Jesus conta do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. A gente já falou aqui na aula de geografia sobre essa questão da linguagem, descer, subir. Por que ele está dizendo que está descendo? Isso é geografia. Desce porque Jerusalém está a mais de 780 metros acima do nível do mar. E Jericó está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma íngreme descida para quem vem de Jerusalém para Jericó e uma íngreme... Não, na verdade não tem íngreme descida, né? Se é íngreme é subindo, né? Mas é uma longa descida e uma íngreme subida quem vai de Jericó para Jerusalém. E nesse caminho Jesus conta essa parábola e fala que o homem foi atacado por salteadores. Os caminhos existiam... Gente, criminoso, o pecado existe desde que Adão caiu. Então as suas faces do pecado só se manifestam de forma monstruosa a cada dia. E salteadores, por exemplo, criminosos que se apropriam daquilo que não é seu, inclusive fazendo uso da força por meio da violência, é muito comum há muitos anos, desde tempos antigos. Na antiguidade era assim também. Os criminosos atacavam as caravanas, roubavam as mercadorias, enfim... Era muito comum naqueles dias. Então a viagem tinha que pensar nisso. O viajante tinha que pensar nisso. Não tinha seguro, né? Você fazer um seguro aqui da minha mercadoria, caso aconteça alguma coisa. Então os cuidados tinham que ser outros. Mas tinha um cuidado que a gente não preocupa hoje. Quando você vai viajar, você pensa assim, não, dependendo do lugar do Brasil, né? Mas geralmente na parte mais... aqui no Nordeste do Brasil, Sudeste e Sul do Brasil, geralmente a gente não preocupa assim, não, eu estou indo viajar, eu tenho que preocupar com leão. A gente não preocupa com leão aqui no Brasil, né? A gente não preocupa o perigo de um tigre nos atacar. Não, a gente não tem essa preocupação. Mas naquela época existiam alguns animais que atacavam os viajantes. As estradas eram, vez ou outra, o viajante era surpreendido por algumas feras, animais silvestres, animais selvagens, que viviam naquela região hoje. A maioria desapareceu, houve a questão do problema de extinção desses animais, mas naquela época esses animais estavam presentes e causavam um terror, e os viajantes tinham que ter essa preocupação, tinham que levar isso em conta no momento de programar as suas viagens. Então, essas são algumas realidades enfrentadas pelos viajantes daquela época que talvez estejam muito distantes do nosso planejamento de viagem, né? Os perigos desses animais nos atacarem, exceto se você estiver viajando, sei lá, na selva amazônica, alguma coisa assim aqui no Brasil.
Do contrário, a gente não pensa tanto nisso, mas era uma preocupação constante dos viajantes daquela época. Quais eram os animais mais temidos naqueles dias, nos tempos do Antigo Testamento principalmente, mas também nos tempos do Novo Testamento? Os animais mais temidos era o leão asiático, era o lobo persa, eu vou até... Você está vendo aqui, ó. Mas esse é o leão, chamado leão asiático, o lobo persa, e tinha o urso sírio, e esse aqui que era a hiena branca, animais temidos naquele tempo. Nós temos um episódio na Bíblia para lembrar isso que aconteceu. A preocupação era tão severa que a gente tem aquele episódio de José, filho de Jacó. Gênesis 37. A partir do versículo, deixa eu ver aqui, se é versículo 31. Versículo 31. Então tomaram, os irmãos de José, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica. Vê se é a túnica de teu filho ou não. Versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Veja as palavras seguintes de Jacó. Sem ninguém dizer nada. Os irmãos de José não disseram assim: olha, meu pai, o teu filho foi devorado por um animal selvagem. O próprio Jacó, quando ele vê a túnica, quando ele vê o sangue na túnica, ele não pensa assim: alguém, um salteador matou meu filho, foi um assalto, foi um latrocínio, não é? Um roubo seguido de morte. Não, ele mesmo diz assim, ó, última parte do versículo 33, ele diz assim: versículo, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. E aí a continuidade do texto diz que ele rasga as vestes, a gente conhece essa história. Mas eu estou trazendo apenas para que a gente localize isso geograficamente, os medos dos viajantes, das pessoas que se locomoviam, que estavam fora das suas casas naqueles dias, eram preocupações reais com os animais que atacavam. Eles estavam presentes por todos os lugares. Pois bem, agora nós vamos falar sobre os rios, mares e lagos existentes naquela região, principalmente na região que a gente já falou tanto do Crescente Fértil. Vamos falar os principais rios daquela região. Temos o rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Orontes, o rio Nilo e o rio Jordão. São esses 5 rios, os rios mais importantes daquela região. E nesses rios tem animais ferozes, né? O rio Nilo, conhecido pelo crocodilo perigosíssimo. Tem peixes, um peixe, eu esqueci o nome do peixe, que até pouco tempo existia no rio Nilo, e até tem pescadores que ainda dizem que existe esse peixe, muito perigoso também. Mas são rios muito badalados. Aqui nós temos o Crescente Fértil, mais uma vez, só para você entender. Aqui está o rio Eufrates, como você pode ver. Aqui está o rio Orontes, você pode ver ele desse lado aqui. Aqui está o rio Tigre, é o rio que nós mencionamos. Qual outro rio que a gente mencionou? O rio Nilo. O rio Nilo está aqui. Qual foi o outro que a gente falou? Vamos voltar lá para ver. Eufrates, Tigre, Orontes, e o Jordão. E o rio Jordão, coitadinho, tá bem aqui, ó, pequenininho, mas é ele aqui, ó. O rio Jordão nasce aqui, a gente vai mostrar depois, bem no norte, em cima. Ele desce aqui, é o Mar da Galileia, ele está formando o Mar da Galileia, desce e vem até o Mar Morto. São os rios mais importantes daquela região. Primeiro, o rio Eufrates. O rio Eufrates é o maior rio da Ásia Ocidental. Aqui estão as informações. Ele nasce na Armênia Central, lá na região do Golfo Pérsico. Tem 2.880 quilômetros de extensão. A menos de 1.600 quilômetros do Golfo, ele une-se ao rio Tigre. Então tem um momento que ele se une ao rio Tigre. Ele é o limite ocidental da Mesopotâmia e um dos rios muito mencionados na Bíblia. Um outro rio é o rio
Ainda sobre o rio Eufrates, tem algumas cidades que são mencionadas, elas estão à margem do rio Eufrates, e aí nós temos Carquemes, a Babilônia, Ur, lembra de Ur, de onde Abraão saiu, Erech, que a gente hoje tem o nome Iraque, não é, em árabe, e Eridu, são cidades muito importantes. Esse rio está mencionado na Bíblia, como você pode ver, em Deuteronômio 11, Gênesis 15, Deuteronômio 7, Juízes capítulo 1. O Novo Testamento é mencionado 2 vezes em Apocalipse capítulo 9 e também no capítulo 16. Esse era o rio que fazia fronteira com os impérios egípcios e assírio, e veja, foi profetizado que seria a fronteira leste da monarquia hebraica. A terra prometida, tem uma passagem lá em Gênesis 15 e em 1 Reis 4 que diz que ele seria o limite da terra prometida. Nunca Israel conquistou essa terra até esses limites estabelecidos. O segundo rio é o rio Tigre. Esse é um outro rio muito importante. Ele tem a sua nascente na Ásia, já foi chamado Rio Gêmeo pela relação geográfica com o Eufrates, 1.800 quilômetros de extensão e é o limite oriental da Mesopotâmia. As cidades importantes à sua margem, como a gente não poderia esquecer de mencionar, Nínive. Tanta história envolvendo Nínive. Nínive está às margens desse tão badalado rio. Tem outra cidade mencionada também, que é a cidade de Calá, Assur, Seleucia e a cidade moderna de Bagdá, que também estão às margens do rio Tigre. Daniel capítulo 10, versículo 4, é uma das menções ao rio Tigre, chamando de o grande rio. O rio Orontes é um rio muito importante da Síria. Esse rio tem um episódio interessante, recente, na história recente, mas isso já envolve questão até de... Eu fico nessa luta para não misturar geografia com história, às vezes é difícil, porque Israel tem um problema com o Mar Morto. O Mar Morto ele está secando, há muitos anos ele está diminuindo seu tamanho. O Mar Morto é uma riqueza enorme para Israel. O Mar Morto é uma das... É a quarta fonte de renda de Israel, uma das maiores riquezas de Israel, apesar de ter o nome de morto, Mar Morto, mas ele tem uma vida financeira importantíssima, é uma veia, quase que uma artéria financeira para Israel. E ele está morrendo, o Mar Morto está literalmente morrendo, porque ele está secando, evaporando, e tem um problema porque ele recebia, as águas que o Mar Morto recebe são águas de chuvas, e águas do Rio Jordão. O Rio Jordão está secando, diminuindo a quantidade de água devido ao número de usuários da água aumentar a cada dia e as chuvas não serem tão abundantes na região. Então o rio está diminuindo a quantidade de água que joga no Mar Morto e as chuvas não têm sido bastante, de sorte que o mar está desaparecendo. É uma tristeza você ir hoje em Israel e ver um local onde era o Mar Morto e hoje... uma vastidão, se torna um deserto e o mar só encolhendo. Então Israel teve um projeto ousado de trazer água, dessalinizar a água do mar Mediterrâneo e jogar essa água no Mar Morto. Ou trazer água do mar Vermelho, também dessalinizá-la e jogar essa água no Mar Morto. É um projeto caro, muito caro, porque dessaliniza a água. E por que disso? Porque o Mar Morto, apesar de ser um mar, a gente vai falar depois sobre ele, de água muito salgada e muito densa, não aceita água salgada. É um pouco egoísta, é exigente, como diz o pastor Java, é exigente, não é? Ele só aceita água doce, então tem que dessalinizar a água para jogar no Mar Morto. Projeto caríssimo. Aí Israel teve uma ideia, de repente, em um possível acordo de paz com a Síria, por causa das águas desse rio. Para trazer as águas desse rio, porque o rio Orontes, ele deságua no mar Mediterrâneo e aí é uma água que se torna inútil, né? Sai, o rio desce, entra no mar Mediterrâneo e pronto. A água vai embora. Então Israel pensou na possibilidade, isso no ano de 2006, em um possível acordo de paz com a Síria, para que pudesse fazer um desvio no leito do rio Orontes e trazer a água dele para o Mar Morto.
Só que aí em 2006 teve uma guerra com o Líbano, e aí esse pensamento, esse projeto de acordo foi literalmente por água abaixo, foi levado pelas correntezas das águas. É só para que você que está assistindo talvez entenda, mas como trazer água do mar e tal, vai trazer, como é que é esse procedimento? Só para lembrar que o Mar Morto está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, imagina, só cava uma vala assim, ó, e joga água, o outro está com mais de 400 metros acima, abaixo, a forma de trazer água não tem tanta dificuldade. Continuando falando do rio, então esse é um rio que é o maior rio da banda oeste da Síria, aqui estão algumas informações, ele nasce no Líbano, e esse foi o problema, que ele nasce no Líbano, e aí Israel teve uma guerra com o Líbano em 2006, e o projeto desagou. O Novo Testamento tem uma menção a uma cidade importante da Síria, que é a primeira igreja missionária, na verdade, na cidade de Antioquia, está na Síria, e esse é um dos lugares onde esse rio tem a sua importância para essa cidade. As margens desse rio tem cidades importantes mencionadas na Bíblia. A cidade de Ribla, em 2 Reis, a cidade de Hamat, em 2 Samuel, e Cádiz, em Gênesis capítulo 20. Por fim, o rio Nilo, meu querido rio, meu coração, rio lindo, enorme. O rio Nilo é simplesmente o segundo rio mais longo do mundo. Na verdade, tem que conferir essa informação. Agora estou falando isso e pensando aqui. Eu acho que o rio Nilo ele é o mais longo em extensão e o Amazonas é o maior rio em volume de água. Até conferir essa informação. Eu peguei isso aqui de uma anotação e eu acho que, agora pensando aqui, me parece que não é exatamente assim. Depois você confere isso direitinho. Parece que é isso mesmo. O rio Nilo tem a maior extensão, é o rio com a maior extensão no mundo, e o Amazonas com o maior volume de água. O rio Nilo ele tem uma curiosidade. O rio Nilo ele é um rio que ele corre do sul para o norte. Enquanto os demais rios eles descem, geralmente do norte para o sul, o rio Nilo ele vem do sul para o norte. Tão engraçado que o Egito ele é dividido geograficamente em Alto Egito e Baixo Egito. Quando a gente pensa o Baixo Egito, aí você pensa assim, então o rio Nilo ele vem do Baixo para o Alto Egito. Não é assim que a gente pensa? Pois é, só que o Alto Egito, que a gente diz, Upper Egypt, ele é na parte sul do país. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e melhorar. Então tá aqui, ó. Essa região aqui é chamada de Alto Egito, apesar de que o norte está aqui, onde faz o delta, porque o rio vem daqui e sobe para desaguar no mar Mediterrâneo, formando esse delta aqui em cima. Deixa eu só dizer para vocês que foi nessa região aqui, mais ou menos aqui, onde ficou o povo hebreu quando foi para o Egito. No Antigo Testamento ele aparece algumas vezes como Ribeiro do Egito, tem muitas menções na Bíblia sobre o rio Nilo, está aqui, você pode conferir as referências bíblicas, como é uma aula gravada, você pode pausar, voltar e fazer as suas próprias conferências. O delta do Nilo está aqui em cima, como mostrado para você, e essa região, delta, ele abre 5 braços e forma, antes de chegar no Mediterrâneo, ele abre esses 5 braços, formando esse delta, que é a parte mais fértil do Egito até os dias de hoje, é a parte mais rica em termos de produção. Você produz mais porque toda a vida agrícola do Egito é às margens do rio Nilo. É por isso que Heródoto, o historiador grego, disse que o Egito é a pérola do Nilo. O Egito é o filho do Nilo, porque o Nilo, em outras palavras, o Nilo mantém o Egito. Tão importante esse rio que ele era um deus na antiguidade egípcia. Era um deus que requeria os seus sacrifícios, inclusive. Uma das formas de sacrifício era uma virgem, que era todo ano jogada dentro do rio. Amarrava-se a virgem, um ritual, oferecendo ao deus Nilo, ela era jogada para se casar com o deus Nilo.
E o rio Nilo, ele também era o responsável pela a partida, dividia o lado do nascente do sol, o sol nasce de um lado e se põe do outro lado, e o rio Nilo está no meio. De sorte que ele era esse responsável, inclusive, pelo caminho que o sol, que era um outro deus, fazia de um lado para o outro e passava por baixo de novo, conquistando e saindo no dia seguinte. É uma longa história, mitologia egípcia, história egípcia, na verdade, é muita coisa para a gente ver. Mas estão aí as referências desse importantíssimo rio. Por fim, o Rio Jordão. Rio Jordão é o rio mais importante de Israel. Israel, gente, é muito pobre de água. Israel não tem água praticamente. Israel tem um problema muito sério com a água. Aliás, já aconteceram algumas guerras por causa de água em Israel. O Rio Jordão, ele nasce no norte de Israel, bem no extremo, ele nasce aos pés do Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele está hoje, ele está parte dele na Síria, parte dele no Líbano e parte dele em Israel. Essa é a localização geográfica hoje do Monte Hermon. Então a Síria, por muitas vezes, já tentou mudar o curso do rio Jordão. E se desviar o leito do rio, lá em cima na sua nascente, acabou, retira a água de Israel. Ele é o principal abastecedor do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é a principal bacia que fornece água para Israel. Então, assim, o Rio Jordão ele é muito, muito, muito importante para Israel. Veja, ele nasce nas encostas do Monte Hermon, extremo norte de Israel, fronteira com a Síria e também com o Líbano. Ele percorre uma média de 300 quilômetros em uma distância de apenas 130 quilômetros. Então, ele serpenteia, né, o vale até chegar no Mar Morto. Ele hoje praticamente chega só um filetezinho de água no Mar Morto, pouca coisa, quase que nem chega mais, dependendo do ano, nem água mais consegue chegar no Mar Morto. Mas ele originalmente passava pelo Mar da Galileia, formava o Mar da Galileia e descia para desaguar no Mar Morto. Nós temos um salmo que é o Salmo 133, falando sobre o Rio Jordão. A gente conhece isso muito bem. O Rio Jordão, ele tem a sua importância, pois ele no norte, em cima, ele nasce nessa parte onde há muita vegetação, muita produção, peixes no Rio Jordão, nascentes. É um rio muito incrível. E Israel, quando pensa de rio, só tem o Rio Jordão para falar. Qual o rio de Israel? É o Rio Jordão. Agora, nós que conhecemos de rio aqui no Brasil, quando a gente chega no Rio Jordão, fica até frustrado. Parece mais um riachinho, né? Mas é o rio mais importante de Israel. O Rio Jordão, ele é, aqui mais uma vez gravado, aí você pode voltar e ver as informações, mas só para, a gente já até acabou dizendo algumas dessas coisas sobre o Rio Jordão. Uma coisa importante é que o Rio Jordão, como todo o seu vale e o Mar da Galileia, estão nessa falha, é uma falha geológica que tem em Israel, chamada falha sírio-africana. É uma falha mesmo, formou-se um vale. Nesse vale está o Rio Jordão, está o Mar da Galileia, o Mar Morto, é a depressão mais profunda da Terra, é a parte mais baixa da Terra. Já falamos isso aqui em uma outra aula. É aqui onde está o Mar Morto, que é a parte mais baixa da Terra. Tudo isso nessa falha geológica chamada falha sírio-africana. E só para lembrar, aqui está o Mar da Galileia, em cima, onde o Rio Jordão forma. A gente costuma dizer que o Mar da Galileia ele é a barriga do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá em cima no norte, e aí ele desce, forma o Mar da Galileia, a barriga, e ele continua descendo rumo ao Mar Morto. Por isso que, só para lembrar, você já sabe disso, mas o Mar da Galileia é chamado mar, mas é um lago. Nós vamos falar sobre ele já já. E ele é um lago de água doce. É o lago onde Jesus fez muitos milagres, muitas coisas envolvendo o ministério de Jesus e dos discípulos. Essa região é a região da Galileia, claro, a região recebe o nome do mar,
E os discípulos de Jesus eram todos dessa região, todos eles eram galileus, com exceção de Judas. Judas era o único discípulo de Jesus que não era da Galiléia, Judas era de Jerusalém, mas todos os demais eram galileus. Bem, vamos falar rapidamente sobre os mares na região. Nós temos aqui o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é esse mar incrível, ligando a esses continentes europeu, o continente da Europa, o continente africano e o continente asiático. E o mar Mediterrâneo ele é chamado Mediterrâneo de uma palavra latina que significa meio da terra, ele está no meio da terra. O Império Romano tinha o orgulho de dizer que não existia um pedaço de terra sequer que fosse banhado pelo mar Mediterrâneo que não tivesse sido conquistado pelo Império Romano. Então o Império Romano dominou todas as regiões do mundo onde eram banhadas pelo mar Mediterrâneo. É o maior mar interior do mundo. Mais uma vez, as informações ficam aí gravadas para vocês, são informações que inclusive você pode pegar na internet com razoável facilidade. Na Bíblia ele é chamado de Grande Mar. É o Grande Mar. A Bíblia, quando menciona os mares, faz essa distinção. O mar Mediterrâneo é chamado de Grande Mar, Juízes tem essa referência, chamado também de Mar Ocidental, chamado de Mar dos Filisteus. Nós vamos ver em uma das aulas ainda por que ele é chamado de Mar dos Filisteus, porque os filisteus eles moravam nessa região costeira do mar Mediterrâneo. É também chamado, e aí já é pelos romanos, de Mare Nostrum. Aqui está outro mar muito importante, que é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho ele é um mar que sai do Oceano Índico. Ele tem dois golfos. De um lado aqui está o Golfo de Suez. Essa parte está no Egito. E aqui está o Golfo de Aqaba. Essa parte está na Arábia Saudita, na Jordânia, em Israel e também parte dela aqui no Egito. Aqui está a Península do Sinai. Vou tentar colocar o mouse. Isso aqui é a Península do Sinai. Então, o Sinai, todo o deserto do Sinai, ele está dentro desse golfo, desse V. Está vendo aí como você pode ver um V? De um lado é uma perna, o Golfo do Suez, do outro lado, a outra perna, o Golfo de Aqaba. Lembrando que os filhos de Israel estavam aqui no delta, na região delta do Egito, e eles saíram daqui para atravessar o Mar Vermelho. A gente tem um momento específico para falar sobre isso. Só para dizer que o Golfo do Suez termina aqui. E aí, na época ainda faraônica, teve um faraó que tentou fazer um canal ligando o Golfo do Suez ao Mar Mediterrâneo. Não foi bem sucedido no seu projeto, mas ficou a ideia. Até que, em tempos modernos, os franceses, juntamente com os ingleses, os israelenses também, fizeram esse canal e ligaram uma alça daqui, do Golfo do Suez ao Mar Mediterrâneo. Esse é chamado famoso Canal de Suez, a primeira fonte de renda do Egito depois do turismo. É o Canal do Suez. Aqui é a rota mais curta para ligar a África à Europa e o Egito cobra uma fortuna no pedágio para os navios passarem por aqui, mas é bem mais barato pagar o pedágio do que dar a volta em todo o continente. A viagem fica mais cara, se for dar a volta, claro, no continente. Então é melhor pagar o pedágio. Então está aqui para você ter uma noção. Aqui está o Rio Jordão, ele desce, forma o Mar da Galileia aqui. Aqui embaixo tem o Mar Morto, que é o último mar, eu acredito que a gente vai falar hoje. O Mar Morto ele é também chamado de Mar Salgado, né? Mencionado na Bíblia em algumas partes com esse nome. Às margens do Mar Morto está a cidade de Sodoma e Gomorra, e tem uma descoberta arqueológica, hoje recente, não tem muitos anos, essa descoberta arqueológica para comprovar a existência dessas duas cidades que foram destruídas e elas estavam na região do Mar Morto. O Mar Morto, gente, ele tem hoje ele tem mais ou menos 80 quilômetros de comprimento e 15 quilômetros de largura.
mas ele já foi muito maior do que isso. Ele é muito denso, a profundidade do Mar Morto é até difícil de medir devido à sua densidade, as águas muito densas, o Mar Morto ninguém consegue afundar no Mar Morto, tudo boia, não tem vida animal no Mar Morto, então não tem peixe, não tem nada. Ele é chamado na Bíblia, em Juízes, de Mar Salgado, como já disse, chamado de Mar Oriental, chamado de Mar de Ló e chamado de Mar de Aravá. Por que ele é chamado de Mar de Ló? Porque é a região que Ló veio para cá, inclusive os descendentes de Ló formaram formaram Moabe e Amon. Por isso, e se povoaram nessa região aqui, então o mar é chamado Mar de Ló também. Mas Mar de Aravá, porque logo aqui embaixo tem um deserto que é chamado Deserto de Aravá. Deserto que, inclusive, ele se junta ao deserto do Negev. A gente às vezes nem sabe, ora, já está no deserto do Negev ou ainda é o deserto do Aravá. Então, ou às vezes são nomes sinônimos que são usados para a mesma região. Mar de Sal, em Gênesis e em Número. Mar da Planície, em Deuteronômio. É isso mesmo, Deuteronômio. Isso. Não, ainda temos o Mar da Galileia, que é o mar mais precioso, é aquela coisa de preciosidade, de lindeza. O Mar da Galileia, palco de grandes acontecimentos, está aqui no mapa, você pode ver ele aqui no mapa, mas em cima, e aqui do outro lado, ele forma uma espécie de uma harpa, inclusive a palavra Mar de Kinneret, e a palavra é a mesma palavra, o mesmo radical da palavra para harpa, porque ele tem um formato de uma harpa. É um lago de água doce, a gente já diz isso, ele está a 212 metros abaixo do nível do mar, tem 21 quilômetros de extensão de largura, de comprimento por 13 de largura, com uma profundidade de aproximadamente 26 metros. Existem outras fontes que dizem que dão outras dimensões. Então, se você encontrar algum lugar dizendo que o Mar da Galileia tem 26 quilômetros de extensão, alguns lugares que dizem isso mesmo. Tem alguns lugares que ele diz que ele tem 64 metros de profundidade. Também são algumas fontes. Eu coloquei essas mais tímidas para evitar os exageros, né? Mas são essas as dimensões do Mar da Galileia. Chamado Kinneret, em Número, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e as cidades ao seu redor, tem uma população de mais ou menos 15 mil habitantes em 9 cidades. Isso na época de Jesus, tá? Esses habitantes nas cidades na época de Jesus. Hoje, claro que tem muito mais. Aqui eu queria que você observasse Cafarnaum. Você está vendo aqui, número 1, ela fica na parte norte do Mar da Galileia. Número 2, nós temos Tiberíades, hoje uma cidade muito importante da região. Número 3, lá em cima, a cidade de Betsaída. E aqui, o número 4, a cidade de Magdala, que foi a cidade de Maria Madalena, por isso que tem o nome Magdala. A Maria Madalena, na verdade, Maria Madalena tem esse nome porque ela era de Magdala. As pessoas sempre eram conhecidas pelas cidades que elas nasceram. Como, por exemplo, Maria de Magdala, então Maria Madalena. Ruth, ela era de Belém, por isso que é chamada Ruth a Belemita. E assim sucessivamente. Bem, chegamos ao final. Nossa longa aula hoje, um pouco mais longa. Obrigado pela sua paciência. Aqui nessa aula a gente estudou um pouco, falamos sobre os meios utilizados para se locomover na Terra Prometida, na Terra Santa, nos tempos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Falamos um pouco sobre os perigos que era essa locomoção e falamos sobre os principais rios e mares presentes naquela região que a gente já falou, chamado de Crescente Fértil. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua paciência e a gente se encontra na próxima aula.